Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceira série do ensino médio. Já estou vendo aqui grande Gabriel, professora Marta, conectados conosco pelo YouTube. Meu bom dia a todos. Olha a Juliana também chegando, nossa professora mediadora, também nos auxiliando aqui. Meus queridos, minhas queridas, vocês vêm acompanhando direitinho as aulas? Foco Enem, os conteúdos que mais se aproximam. A gente pelo menos está, nesses últimos meses, a gente está buscando dentro da matriz aqueles conteúdos que efetivamente tem-se a possibilidade de ser cobrado lá no Enem. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos iniciar com um tópico do estudo das funções, mas não é aquela função lá da primeira série do ensino médio. Lá a gente visualizou função do primeiro grau, função do segundo grau, função modular, função exponencial e função logarítmica, que para muitos é o terror, né, professor? O pessoal diz que é muito complicado a parte lá da função logarítmica. Que função a gente vai estar revisando durante a nossa aula de hoje e durante a próxima, na realidade, porque é um conteúdo que não é tão grande, mas também não tão pequeno. É o estudo das funções trigonométricas. Trigonométricas, professor? Do que trata as funções trigonométricas? Eu acho que você já viu o conteúdo na física também, quando você trabalha com o estudo das ondas. Isso mesmo, ondas de rádio, ondas sonoras. Professor, eu até brinco muito em determinada parte do assunto, tem até uma musiquinha, olha a onda, é mais ou menos por aí. Como é que a gente trabalha, professor? Primeiramente, o reconhecimento gráfico, não é? Como que é o gráfico de uma função do primeiro grau? Você vai dizer para mim, professor, é uma reta. Como que é o gráfico de uma função do segundo grau? Você vai dizer para mim, prof, é uma parábola. Como, professor, que é o gráfico de uma função exponencial ou de uma função logarítmica? É uma curva exponencial, uma curva logarítmica, que tangencia, não, sempre eu falo tangencia, que se aproximou do eixo x ou do eixo y. Como que é o gráfico de uma função trigonométrica, de uma função seno ou de uma função cosseno? Lembra lá, olha a onda, é mais ou menos por aí. Vamos conhecer essa função? Para alguns apresentar, para outros recordar. O que é que a gente precisa saber de função? Vamos ver aqui? Vem cá comigo. Já está na telinha de vocês, função cosseno e suas representações. Mas eu não posso começar direto falando da função cosseno. Eu tenho que fundamentar essa história. Eu tenho que recordar com você estudo de seno para a gente adentrar nesta função cosseno. Então, da mesma forma que eu tenho a função seno, eu tenho a função cosseno. Da mesma forma que eu tenho a cosseno, eu tenho esta função seno. Coloquei até lá, dentro do nosso objetivo, resolver situações, problemas, utilizando as razões trigonométricas, aquelas que nós já conhecemos, lá desde o 9º ano do ensino fundamental, quando foi apresentada a primeira vez no estudo do triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Vocês ainda lembram, né? Cateto oposto e hipotenusa. Cateto adjacente hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. No 2º ano, vocês passaram a estudar o estudo da circunferência trigonométrica, bem como o estudo do ciclo trigonométrico, onde nós passamos a entender que eu, como aluno, eu sou obrigado a saber aquela tabela de arcos notáveis, que já nos acompanha desde o ensino fundamental, que é aquela que tem os 3 arcozinhos notáveis, que é o 30, o 45 e o 60 graus. Aí você tem que saber aquela tabela. Já aprendeu, lógico, não é? Se a gente está no 3º ano do ensino médio, já deve estar super memorizada lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembra lá da musiquinha? Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Não estou com a voz boa. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza, isso aí já vem acompanhando a gente desde o ensino fundamental. Mas, quando a gente chegou na 2ª série do ensino médio, o professor da série pode até ter sido eu, quem já está sendo acompanhado pelo canal Educação desde o ano passado, a gente colocou para vocês, ou a tia, o professor, colocou para vocês o seguinte: além destes 3 arcos notáveis, nós passamos a ser obrigados, porque pode ser que a questão não forneça, sermos obrigados a saber também o seno, o cosseno e a tangente das extremidades trigonométricas.
Vocês ainda lembram? Seno de que extremidade, professor? Aqueles arcos que dividem os quadrantes, professor. 0, 90, 180, 270 e 360. Tenho que saber tanto o seno quanto o cosseno desses arcos. Para quê, professor? Para trabalhar com essas funções trigonométricas, professor, que vão estar dentro de diferentes contextos, questões de inclinação, questões, professor, de análises de fenômenos físicos, professor, fenômenos naturais, questões de pêndulo, ou seja, tudo relacionado à matemática e à física. Como é que a gente vai fazer isso aí? Queridos, resolução durante a nossa aula. E conto com a sua participação. Então, vamos lá iniciar, professor, com a definição da função seno. Depois que a gente definir função seno e você disser assim para mim, professor, entendi. Para você entender função cosseno, é super rápido. Por quê? A diferença é muito pouca. A diferença ela vai se dar basicamente para os valores que eu tenho para o cosseno e para o seno de determinados arcos, que obviamente que mudam e dependendo do quadrante, podem ser positivos ou negativos, não é verdade? Então, peraí, professor, o que eu preciso saber de uma função seno? Primeiramente, a definição. Igual como nós fizemos na primeira série do ensino médio, nós definíamos uma função do primeiro grau como sendo toda função que é escrita na forma f de x igual a x mais b. Isso é do primeiro grau. Como é que nós escrevíamos uma função do segundo grau? E lá, durante as aulas, o professor sempre colocava para vocês, ó, eu tenho que saber a lei de formação de cada uma dessas funções, porque quase sempre há a necessidade da composição, ou seja, da montagem dessa expressão, dessa lei de recorrência. Professor, então, na função do segundo grau, se eu não me engano, era f de x igual a x2 mais bx mais c. E na função seno, professor, como é que é a representação algébrica de uma função seno? É f de x igual ao seno de x ou y igual ao seno de x. Já vou adiantando para vocês que a forma que vocês vão analisar esta função, a título de análise gráfica, é a mesma que vocês faziam na função do primeiro, do segundo, na modular, na exponencial e na logarítmica. Tudo quanto é tipo de função gira em torno da análise de pares ordenados. Então, se eu tenho pares ordenados, eu tenho tudo, professor. Se eu tenho um valor de x, eu acho y. Se eu tenho um valor de y, eu acho x. Só que aqui eu tenho que recordar o seno, eu tenho que recordar o cosseno, eu tenho que recordar a tangente. Então, a primeira coisa que eu quero de vocês e que vocês necessitam, porque a gente vai priorizar o que mais é cobrado de vocês. A gente já está bem pertinho do Enem. Então, eu, aluno, preciso saber reconhecer visualmente o gráfico de uma função seno. Se eu perguntasse dentre vários gráficos para vocês classificarem, esse gráfico que está na telinha, ele é um gráfico de uma função. Aí você olhava para ele, iria dizer se seria o gráfico de uma função do primeiro, do segundo, modular, exponencial e logarítmica. Então, como que é o gráfico de uma função seno? Igual como qualquer gráfico, eu vou fazer a demonstração da construção desse gráfico, para você entender melhor os detalhes que devem ser observados quando forem analisar qualquer questão gráfica. Agora, peraí, professor, eu vou precisar numa prova desenhar? Não, até porque a prova é objetiva. No mas, o gráfico já vai estar lá, o teu trabalho é extrair elemento, extrair informações desse gráfico para chegar à solução de uma determinada situação, problema. Então, peraí, professor. Para nós construirmos gráficos de qualquer que seja a função, eu tenho que ter pares ordenados. Esses pares ordenados nada mais são do que valores de x e valores de y. Então, o que nós temos aqui, professor, são valores de x, e o seno de x aqui, professor, representa o valor do meu y, professor. O seno de x, ele representa o valor do meu y. Quem que é o x? Ou melhor, quais são os valores que eu devo considerar para o x para que nós façamos uma melhor representação gráfica de uma função seno? Vou te dar a dica.
Sempre que você quiser construir um esboço, você faz, sabe o quê? Você representa para os valores de x as tuas extremidades trigonométricas. Ou pelo menos analisa em intervalos de arcos constantes. Como assim? Você começa do 0 grau, que é a origem da tua circunferência trigonométrica, e vai considerando os valores de x de 45 em 45 graus. Outra coisa que muda aqui, para a construção do gráfico, esses valores dos arcos, eles devem ser expressos na unidade radiano, não mais grau. Beleza? Então vamos lá, professor. Por isso que eu pedi que vocês, quando a gente deu esse conteúdo a primeira vez, que vocês aprendessem todas as conversões de unidades, tanto de grau para radiano, quanto de radiano para grau. Eixo, deixa eu ver, foi o que a Gabriel colocou para mim. Seno, pé sem sono, tá de pé sem sono, é isso? Isso, o eixo do seno é o eixo Y, vertical, cosseno, o eixo X. Justamente para estar lembrando daqueles valores do seno, cosseno das extremidades trigonométricas. Então, olha como é que eu quero que você comece a analisar a construção de um gráfico de uma função seno, ou pelo menos do esboço. Os arcos, gente, que você pode escolher, pode ser qualquer um dos arcos, inclusive o 30, o 45 e o 60. Mas para a gente fazer a análise de uma função seno, basta que você considere as extremidades trigonométricas. Fica mais fácil. E recordar também uma coisa importante. Nós podemos rotacionar nessa circunferência trigonométrica, tanto no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, quanto o sentido horário, que é o sentido negativo. É até o contrário, a gente sempre acha horário, a gente acha que é o positivo. Não. O sentido horário, que é aquele do ponteiro dos relógios, quando você roda a circunferência, no sentido horário, você vai estar considerando a representação dos teus arcos com menos na frente. Ou seja, professor, eu terei ângulos negativos? Não, gente, não existe ângulo negativo. Se você estiver fazendo o estudo da trigonometria e você tiver um ângulo com menos na frente, aquele menos na frente é só para te dizer que para você localizá-lo na circunferência, você tem que rodar esta no sentido horário. Já, se você observa um ângulo positivo, professor, significa dizer que a sua localização se dará quando você rotacionar esta circunferência no sentido anti-horário. Para que isso mesmo? Para saber em que quadrante cada arco, professor, está localizado e, consequentemente, saber se seu valor para seno, cosseno ou tangente será positivo ou negativo. Estou fazendo um feedback assim dos conteúdos lá da segunda série, que são pré-requisitos para análise dessa função. Então, professor, eu começo do 0. Se eu rotacionar no sentido anti-horário, que é o positivo, professor, é o 0, a próxima extremidade é o 90 graus, que é o π sobre 2. Depois do π sobre 2 é o 180. Depois do 180 é o 270. E fechando uma volta completa, eu tenho ali o 360 graus. Então, esses arcos que eu acabei de colocar para você, que representam valores de x, são as minhas extremidades trigonométricas. Quando eu rotaciono, professor, vou até desenhar aqui para quem não está lembrando. Gente, eu estou falando desses arcos aqui. Aqui eu tenho o 0. Quando você vai rotacionar nesse sentido aqui, que é o sentido positivo, professor, o senhor vai ter aqui em cima o 90 graus, que em radiano é π sobre 2. Se você continuar andando, a outra extremidade trigonométrica é o π, que corresponde aos 180 graus. Continua andando. Aqui embaixo, professor, é o 3π sobre 2, que é o meu 270 graus em radiano. E se você fechar a volta completa, você ia botar em grau, você vai ter o 360 graus, que em radiano é representado pelo 2π radiano. Tudo bem? Certinho? São esses os valores que eu coloquei agora há pouco para você estar encontrando o valor de y. Tá, professor, e se nós rotacionássemos no sentido horário?
Porque eu vou considerar uma volta completa no sentido positivo e vou considerar uma volta completa no sentido negativo. Como assim? Está aqui a minha circunferência. Aqui eu vou considerar agora a rotação no sentido horário, que é o sentido negativo. Você vai ter o zero aqui, que continua sendo zero, já está ali no meio. Aí você vai ter aqui embaixo 90 graus. Só que eu vou representar menos π sobre 2, professor. O menos é só para te dizer que eu estou rotacionando no sentido horário. Aí eu venho para cá, outra extremidade vai ser menos π. Lá em cima, professor, vai ser menos 3π sobre 2 e a volta completa 2π. Prof, então são os arcos que eu vou ter aqui, ó, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360 graus. Ou seja, o que nós temos aqui, professor, aqui é uma volta no sentido positivo. O que nós temos aqui, professor, é uma volta no sentido negativo. Tudo bem? Agora, o que é que a gente vai fazer? Recorrendo aos seus conhecimentos, eu vou pedir que vocês encontrem, deixa eu limpar aqui a telinha, os valores de y. Se nós temos que o y, professor, é igual ao seno do x, e nós temos aqui todos os valores de x, eu vou pedir que você calcule o valor do seno de cada um desses arcos que você está observando aí, ó. Eu já tenho aqui os valores de x, professor. Eu já tenho os valores de x. Então, eu vou pedir que você calcule quanto que é o seno de zero. Aí você já tinha que saber. Seno de zero, professor. Seno de zero é zero, professor. Quanto que é o seno de 90, professor? Seno de 90, professor, 90 lá em cima. Seno de 90 é 1, professor. Você já está entendendo que o que nós estamos encontrando aqui são pares ordenados, ou seja, eu estou encontrando, já tinha os valores de x, estou encontrando os valores de y. Para quê? Para a gente fazer a representação gráfica. Professor, seno de 180, seno de 180 é 0. Seno de 270, menos 1. Seno de 360 é 0. Quando vocês visualizaram este conteúdo, ou pelo menos era para ter sido visualizado, foi colocado uma forma prática de você aprender o seno, o cosseno e a tangente dessas extremidades. Para o seno, a gente apresentou como sendo o eixo y, o eixo que contém todos os valores de seno. As extremidades trigonométricas que tocam no eixo y são apenas o 90 e o 270, tocam respectivamente no 1 e no menos 1. Então, a gente aprendeu que o seno de 90 é 1, porque toca no eixo y lá em cima, o seno de 270 é menos 1, porque toca no eixo y lá embaixo. Já o 180, o 0 e o 360 graus não tocam no eixo y. Significa dizer que os seus senos valem 0. Não é assim? Professor, e se a gente rotacionar no sentido horário? Eu posso te perguntar quanto que é o seno de menos 90? Aí você vai dizer, professor, o menos 90 está lá embaixo. O seno de menos 90 é menos 1. Ah, professor, mas é menos 1 porque o ângulo é menos 90? Não, não é por conta disso. É por conta da localização na reta do ângulo. O seno de menos 180, professor, é 0. O seno de menos 270, professor, vai estar lá em cima, vai estar no lugar do 1, professor. E o seno de menos 360 é 0. O que é que nós acabamos de encontrar? Pares ordenados. Então, a gente vai fazer a montagem desse gráfico aqui, professor. Como é que eu faço para construir um gráfico? Traço o eixo X, que nesse eixo X eu já sei que eu vou colocar os meus ângulos, professor, e eu traço o meu eixo Y, que é onde eu irei encontrar os valores do seno de cada um desses valores de x. Então, vamos lá, professor. Tenho ali no centro a minha origem, que é o 0 grau, ou 0 radiano. Tenho à direita, professor, do gráfico, entenda, aqui eu tenho os valores positivos, sempre. À esquerda do gráfico, eu tenho os valores negativos, sempre.
Beleza, professor. Então, aqui, o que o senhor tem à direita seria a representação do gráfico no sentido anti-horário. Tudo que eu for construir à direita do eixo Y, à direita lá do X, professor, à direita do zero, seria a análise da tua circunferência trigonométrica no sentido anti-horário. E tudo que eu for analisar à esquerda do zero, seria a análise da tua circunferência trigonométrica no sentido horário. Ou seja, você vai estar rotacionando no sentido horário. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá, professor. Vamos colocar os valores de x. Já ia esquecendo, gente, uma parte muito importante. Nós temos limites máximos para seno e para cosseno. Vocês lembram ainda? O maior valor que eu posso ter para um seno é 1. O menor valor que eu posso ter para um seno é menos 1. Significa dizer que qualquer valor para qualquer arco, o maior valor possível para o seno de um ângulo é 1. O maior valor possível, o menor valor possível para o seno de um ângulo é menos 1. Agora, Gabriel, já estou vendo que você colocou lá para mim. Para este gráfico aqui, a imagem, né, que você está colocando, a gente aprendeu que domínio é valor de x, imagem é valor de y. Beleza? Para este gráfico aí, a imagem seria do 1 ao menos 1, seria um intervalo. Mas quando a gente vai falar de imagem, ela não se prende só a este valor. Quando eu digo prender-se a este valor que não pode alterar, eu estou falando apenas do seno de um ângulo e do cosseno de um ângulo, que vai do 1 até o menos 1 ou do menos 1 até 1. Agora, quando a gente fala de imagem, pode ser que a minha imagem, tá bom? Dependendo da função, ela pode passar de 1 ou passar de menos 1. Vocês vão já entender. Vamos lá, professor. Se nós estamos considerando a função y, a função que eu estou considerando é essa aqui, ó, igual ao seno de x, eu tenho, professor, que para esta função, que eu até digo, olha, essa aqui, gente, é a função base. Essa aqui é a função base, professor. A partir dessa função que vocês estão analisando, eu consigo analisar qualquer outra de forma prática e rápida. Então, peraí. Eu vou, professor, colocar aqui os valores do x, que nós visualizamos agora há pouco na tabela. Vou colocar aqui, professor, os valores do x também no sentido horário, que são os negativos, e a gente vai desenhar este gráfico. Olha como que vai funcionar. Eu vou ter limites, professor, para o desenho do meu gráfico. Ou seja, o meu gráfico, ele tem que ser construído para esta função que eu estou colocando aqui, tá bom? Ó, nós estamos analisando esta função aqui, ó. Ela pode vir escrita de outra forma, consequentemente, nós teremos um gráfico um pouco diferente. Agora, se você entender esse gráfico, os outros são consequências. Então, todo gráfico desta função y, do jeito que está aqui, igual a seno de x, ela tem que ser desenhada entre essas duas retas pontilhadas, sempre. E como qualquer gráfico, a gente constrói esse pela união das coordenadas para cada um desses planos cartesianos. Ou seja, eu vou ter um valor de abscissa, x, eu vou ter um valor de ordenada y. Então, eu vou te perguntar o seguinte, qual que é o seno do zero? Professor, o seno de zero é zero. Então, vai ficar aqui mesmo, professor. Ó, o ponto é aqui, ó. Seno de zero é zero. Ficou aqui mesmo, onde está o zero. Quanto que é o seno de 90? Professor, o seno de 90 é 1. Então, vamos buscar o seno de 90 aqui, ó. Vou pontilhar, professor, ó. Está aqui, ó, professor. Está aqui o seno de 90. É aqui, ó. Você entendeu? Seno de 90 vai ficar ali. Só ajeitar que ficou um pouquinho torto, não é verdade? Fazer bonitinho ele aqui. O gráfico ficar show de bola. Fazer de cima para baixo, ó, o pontilhadozinho. Agora ficou melhor, professor. Deu aqui, professor. Deu justamente aqui. Seno de 90 é 1. Você vai continuar o raciocínio. Quanto que é o seno, professor, de 180, professor, que é o π? É zero, professor. Então, marca aqui no próprio π.
Quanto que é o seno de 270? Seno de 270, professor, é menos 1, professor, vai ser aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O menos 1 vai ser aqui, professor. Seno de 270, o pontinho vai ser aqui. E o seno de 360, professor, é 0. Então, vai ficar aqui. Como é que a gente constrói o gráfico? A gente faz a união desses pontos. Então, eu pego do 0 aqui, ó, vou fazer a união desses pontos. Beleza? Olha só como que ficou o nosso gráfico. Bonito, né, o gráfico? Ah, professor, então eu pego o pau ordenado, vou calculando lá o seno dos valores dos ângulos, vou encontrando os pontos e eu faço, tá, a linha que liga todos eles e vou encontrar a representação desse gráfico. Você está vendo só esse trecho que eu acabei de desenhar para vocês? Esse trecho aí, ele representa uma volta completa na circunferência trigonométrica. Esse trechozinho representa uma volta completa na minha circunferência trigonométrica. Professor, e é uma volta completa no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Então, quer dizer que se eu construir o gráfico aqui para a esquerda do 0, eu vou ter uma volta completa no sentido negativo. Do mesmo jeito, quanto que é o seno de menos 90? Professor, o seno de menos 90 é menos 1. É aqui, ó. O seno de menos 180 é 0. O seno de menos 270, professor, ó, é lá em cima, ó. Aqui, ó. É 1, professor. E o seno de 360 é 0. Você só vai continuar o teu gráfico, ó. Lembrando que você não vai precisar saber construir o gráfico. Você não vai precisar, você vai precisar saber reconhecer. Olha todo este gráfico agora, não ficou bonito? Esse gráfico que vocês estão visualizando, ele representa a direita do 0, uma volta no sentido anti-horário, a esquerda do 0, uma volta no sentido horário. Então, eu quero que vocês aprendam a interpretar essa onda que vocês estão visualizando. Como eu aprendi na circunferência trigonométrica, gente, vocês entendem que este gráfico, ele pode continuar. Ele continua infinitamente para a direita, ele continua infinitamente para a esquerda. Ou seja, eu posso continuar o gráfico aqui, ó. Eu posso continuar. No momento em que eu continuo esse gráfico, professor, para a direita, eu já estou adentrando na segunda volta, professor, para o sentido positivo. Da mesma forma para cá, ó, professor. Eu também posso dar continuidade para esse gráfico para a esquerda. Ou seja, ele é infinito para a direita, ele é infinito para a esquerda. Significa dizer que eu terei infinitos valores para x, mas terei, professor, valores finitos para y. No caso, o meu gráfico, todos os valores de y estão compreendidos dentro do intervalo do menos 1 até 1. Beleza? Prof, o que eu preciso analisar em um gráfico? Ele vai te dar a questão assim, ó. Tá vendo aí o gráfico já prontinho? Tu vai olhar para esse gráfico e ele vai perguntar para ti, esse gráfico que eu estou analisando ali, é o gráfico de que tipo de função? Você já vai olhar, professor, ali é o gráfico de uma função trigonométrica. Eu estou vendo, professor, que ela está saindo do x e subindo, professor. Esse gráfico é o gráfico de uma função seno. Mas, para você ter certeza se o gráfico é de uma função seno, você escolhia um valor de x, tentaria calcular o valor do seno para ver se o y corresponde a um valor de seno ou a um valor de cosseno. É uma das formas de você estar analisando. Então, vamos lá, professor. Quando eu olho para esse gráfico, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Tipo, eu posso perguntar para vocês, para este gráfico, quem é o domínio, quem é a imagem, quem é o período. Perguntas próprias do conteúdo de função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, modular, logarítmica, não é diferente na função trigonométrica. Professor, então a primeira coisa que você vai analisar em qualquer gráfico é o seguinte. Você viu agora há pouco que eu disse que o gráfico eu poderia continuar infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda? Significa dizer que os meus valores de x, professor, são infinitos.
Então, qualquer valor de x, qualquer ângulo que eu colocar para você vai ter um seno. Professor, pode ser de qualquer valor, tipo 1 milhão de graus. Tem um seno? Tem. Então, eu já posso dizer que o domínio de qualquer função seno representa o conjunto ou é representado pelo conjunto dos números reais. Ou seja, qualquer valor real para representar este ângulo vai ter um valor de seno. Então, anota aí. Para funções seno, quaisquer que sejam as funções, de qualquer forma que ela possa vir escrito, o domínio é sempre reais. Tudo bem? Bom dia, Adriana. Seja bem-vindo. Um abração pessoal lá da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Um abração pessoal de Isaías Coelho. E aí? Domínio reais. Beleza, professor. O que mais eu tenho que saber? Olhando para este gráfico. Aqui eu olhei e não precisava me preocupar, né, professor? Domínio é sempre reais. Beleza, professor. Olha só. Você está vendo a tua onda? Tô, professor. Estou vendo a onda bonitinha aí. Você vai observar qual é o ponto mais alto atingido por esta onda, qual é o ponto mais baixo atingido por essa onda. Ou seja, eu vou usar até essa nomenclatura crista. Já ouviu? O pessoal que surfa, aqui a gente não tem muito essa questão do esporte do surf. Tem o kitesurf, o surf propriamente dito não, mas tem uma expressão que diz, o cara está lá na crista da onda, é quando ele está lá em cima, professor. Está lá na crista da onda. Professor, olha só, o ponto mais alto que eu atingi e o ponto mais baixo, eu delimitei por este pontilhado que vocês estão visualizando. O intervalo, isso, a crista, na física é crista, ou vale, não é isso? Então, vamos lá. Esse intervalo entre, professor, os valores de y, entre esses dois pontilhados, representam a imagem para esta função que eu estou colocando. A imagem, ela pode variar, o domínio não. O domínio de qualquer função seno, se a questão perguntar para você, não se preocupe, já bota lá, reais. Domínio é reais. Mas a minha imagem aqui, professor, representa essa distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, você corre lá no y. Qual é o ponto mais alto, professor, do y? Aqui, professor. O valor ponto mais alto do y é 1 e o ponto mais baixo é menos 1. Então, a minha imagem, professor, é esse intervalo aqui, ó, professor. A minha imagem é esse intervalo que vai do menos 1 até 1. Eu posso representar essa imagem de duas formas. Eu posso representar ela, professor, por uma propriedade, que é utilizando aquele maior, aquele menor, uma desigualdade, ou eu posso estar me utilizando da representação do intervalo por cochetes. Como assim, professor? Aqui, eu posso dizer que a minha imagem é todo o valor de y que pertence ao conjunto dos números reais, tal que o teu y tem que ser maior ou igual a menos 1. Tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, professor. É o que nós temos aqui, ó. Essa é uma das formas que eu tenho para representar a minha imagem. Ou, como é mais utilizado nas questões. Isso, subindo seno, descendo cosseno. Gabriel, só tem que ter cuidado que o Enem gosta de colocar função trigonométrica inversa. Aí a gente vai falar no finalzinho do conteúdo, saber identificar esse tipo de função. Então, aqui a gente está no básico mesmo. Saber reconhecer os elementos principais, saber trabalhar com a interpretação visual de um gráfico, seja ele de função seno, seja ele de função cosseno. Prof, então, peraí. Limite mínimo lá, professor, é menos 1. Limite máximo é 1. Então, eu vou botar cochete fechado no menos 1, cochete fechado no 1. Quando o cochete está fechado para o número, nós estamos considerando ali que os valores têm que ser maiores ou iguais a menos 1 e menores ou iguais a 1. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se ele pedir imagem, eu estou num gráfico. Se ele pedir imagem, eu estou num gráfico, professor. Eu vou lá, pontilho, ponto mais alto, pontilho, ponto mais baixo. E eu vejo qual é o intervalo entre este ponto mais alto e esse ponto mais baixo. Esse intervalo vai ser a nossa imagem sempre? Isso. Professor, a imagem sempre é do menos 1 a 1? Não.
este gráfico, a imagem deu do menos 1 a 1. Se eu mudar o gráfico, eu vou mudar a minha imagem. Prof, tá aí, professor. Já sei que o domínio é reais desse gráfico. Já sei que minha imagem é do menos 1 a 1. Tá faltando, professor, sabe o quê? Tá faltando, meus amores, que nós identifiquemos o período. O que é o período no estudo da função trigonométrica? Gente, anota aí. O período é sempre o tempo que eu levo para dar uma volta completa. O período é sempre o tempo que eu levo para dar uma volta completa. Ou numa linguagem matemática, o tempo que se leva, o tempo que se gasta para efetuar um ciclo completo nesta circunferência. Como é que eu olho para um gráfico e eu encontro o período? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho que olhar para as cristas? Eu tenho duas formas para estar te orientando. São três, mas as duas são as mais interessantes. Eu posso dizer para você, gente, que a distância, preste atenção, a distância entre duas cristas superiores, a distância entre duas cristas superiores ou a distância entre duas cristas inferiores representa o meu período. O período ele vai ser observado no eixo X. Vai ser observado no eixo X. Então, ou eu posso analisar o seguinte. Escolha um ponto do gráfico no eixo X, que já pertence ao eixo X. Tipo, aqui, professor. O que seria o período? O período, gente, seria a distância que você percorre no eixo X para ir até o máximo, ir até o mínimo e retornar ao eixo X. Como assim, professor? Olha o meu período. Subi, 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 cheguei no máximo. Agora vamos lá, desci, desci, desci. Cheguei no mínimo? Não. Desci, desci, desci. Cheguei no mínimo, professor. Cheguei no mínimo. Agora vou voltar ao solo, professor, como se fosse, vou voltar ao plano horizontal. Então, a distância que eu percorro para ir, professor, do plano horizontal, do eixo X, sempre do eixo X. Eu saio do eixo X, vou ao máximo, vou ao mínimo, retorno ao eixo X. Essa distância aqui, professor, essa distância aqui representa o meu período. Essa que eu dei o destaque em verde. O período saiu, professor, do 0 e foi até o 2π, professor. Lá na física, como é que tu calculava deslocamento? Espaço final menos o espaço inicial. Não é diferente aqui. O meu período, professor, é o 2π, que é o espaço final, onde ele parou, menos o espaço inicial, que foi 0. O meu período desta função é representado pelo 2π. Você entendeu? Espera aí, professor. Então, eu posso dizer para você, eu tenho várias formas para analisar. A gente vai treinar isso e vocês vão perceber outras formas de vocês reconhecerem o período. Mas a mais utilizada é essa que eu estou demonstrando para vocês. Como é que eu acho o período? Você pega um ponto do eixo X, óbvio que esteja tocando na tua onda. A gente pegou aqui, professor, ó. Eu peguei aqui o ponto. Aí vou lá, professor. Fui no máximo, fui no mínimo, voltei para o eixo X. Essa distância no eixo X representa o meu período. O meu período desta função vai valer, professor, 2π. Professor, diz o outro jeito lá, só para me lembrar aqui. A distância entre duas cristas superiores, a projeção das duas cristas superiores, o segmento que é determinado pela projeção das duas cristas superiores ou de duas cristas inferiores é o período. Ou, eu também podia pensar assim, gente, ó. Eu posso pegar uma crista superior e uma inferior. A distância entre uma crista superior e uma crista inferior representa para a gente a metade do período. Aí depois era só multiplicar por 2. Ou seja, se eu pegar do π sobre 2 ao 3π sobre 2, essa distância aqui representa a metade do período.
A distância entre uma crista superior e uma crista inferior representa a metade do período. Como é que eu achava aquela distância? Espaço final menos espaço inicial. 3π sobre 2 menos π sobre 2. Se você fizer 3π sobre 2 menos π sobre 2, vai dar quanto? Vai dar π. Aquela distância é π. Então, eu estou colocando para vocês que a distância entre uma crista superior e uma crista inferior, a projeção, lógico, no eixo X, representa para a gente a metade do período. Isso, Gabriel, que vai dar π. Então, se esse π é a metade do período, o período inteiro é o dobro deste valor, o período ia dar 2π. Então, eu te dei 3 formas para você estar localizando o teu período. Tudo bem até aí? Vamos lá então, professor. Já sei, professor, qual que é domínio, imagem, período de uma função seno. Agora eu vou falar da função cosseno. Vocês acham que é muito diferente? Não, gente. Se você está ok com função seno, que foi o que nós acabamos de apresentar para vocês, a função cosseno, que muda efetivamente, são os valores para o cálculo do cosseno de cada um dos ângulos. Por quê? Se eu pergunto, quanto que é o seno de 30? É 1/2. Quanto que é o cosseno de 30? É 1/2? Não, professor, é raiz de 3 sobre 2. Então, é basicamente isso que vai mudar. Agora, a título de interpretação, domínio, imagem, período, você vai raciocinar do mesmo jeito. Vamos começar fazendo o gráfico de uma função cosseno, ou pelo menos vamos fazer um esboço para que você perceba visualmente qual que é a diferença clara que eu já consigo identificar de uma função, de um gráfico de uma função seno, para o gráfico de uma função cosseno. Porque lá no Enem tem questão que ele te dá o gráfico e ele simplesmente está te perguntando, o gráfico que está apresentado na situação é um gráfico de uma função seno, é um gráfico de uma função cosseno, ele quer que você diga. Então, professor, para fazer o gráfico, eu tenho que ter pares ordenados. O que foi que mudou aqui, professor? Que agora, ao invés de ser y igual ao seno de x, nós temos y igual ao cosseno de x. E, professor, vou fazer do mesmo jeitinho? Vai. Vamos criar aqui uma tabela. Está aqui, professor. Vou escolher os valores de x, professor, para estar encontrando os valores de y, professor. Aqui são os valores de x, aqui são os valores de y. Professor, quais são os valores de x que eu devo escolher? Quais são os valores de x que eu devo escolher? Professor, olha só. Os valores de x são quaisquer ângulos que você queira. Mas se você quer apenas construir um gráfico, eu te aconselho a escolher as extremidades trigonométricas, rotacionando no sentido anti-horário, que vai ser o 0, o 90, 180, 270 e 360, e rotacionando no sentido horário, que é o menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. Esses valores são os ideais, são os perfeitos quando você quer esboçar um gráfico. Prof, então agora só é calcular. Se eu sei que esses valores que o senhor acabou de colocar são valores de x, eu vou substituir aqui no x para achar o y. Eu vou calcular o cosseno de cada um desses valores. Aí eu já tinha que lembrar lá, professor, os valores do cosseno, eles estão no eixo x. Quais eram as extremidades trigonométricas que tocavam no eixo x? Professor, era o 0, o 180 e o 360. O 0 e o 360 estavam em cima do 1. O 180 estava em cima do menos 1. Então, eu já posso até te dizer que o cosseno de 0, o cosseno de 360 vale 1, e o cosseno de 180 vale menos 1, professor. E os demais cossenos, tipo o cosseno de 90 e o cosseno de 270, valem zeros, professor. Por quê? Porque não tocam no eixo x. E, professor,
Onde é que eu vejo essa parte que o senhor está falando? Olha só, essa parte ela está sendo ministrada agora na segunda série do ensino médio. A gente está finalizando o estudo da circunferência trigonométrica lá. Desde o comecinho, desde a conversão de unidades, grau radiano, ao estudo do que vem a ser congruência, simetria, variação de sinal, tem até um processozinho lá para trabalhar com as equações e as inequações trigonométricas. Então, se você não viu de jeito nenhum trigonometria, quando você tiver um tempinho, procura no teu horário de estudo, procura lá na segunda série do ensino médio, nas aulas gravadas, procura verificar o assunto circunferência trigonométrica, para você fazer uma revisão bacana e facilitar a compreensão do estudo dessas funções. Professor, vamos calcular. Quanto que é o cosseno de 0? Professor, é 1. Quanto que é o cosseno de 90? É 0. Quanto que é o cosseno de 180? É menos 1. Cosseno de 270 é 0, porque não toca no eixo X. Cosseno de 360 é 1. Professor, quanto que é o cosseno de menos 90 graus? Cosseno de menos 90 graus. Menos 90 não toca no eixo X, é 0, professor. Cosseno de menos 180 é menos 1, professor. Cosseno de menos 270 não toca no eixo X, é 0. Cosseno de menos 360 é exatamente 1. Professor, montei lá os meus pares ordenados. Se o x for 0, o y é 1. Se o x for 90, o y é 0. E aí vai. Então, já tem como a gente construir o gráfico. Tenho aqui o eixo x, onde eu vou colocar os ângulos. Eu tenho o eixo y aqui. Agora, uma coisa que eu não quero que vocês confundam. Na circunferência, preste atenção. Na circunferência trigonométrica, os valores do seno estão no eixo y. Na circunferência trigonométrica, os valores do cosseno estão no eixo x. Professor, mas aqui o senhor colocou o cosseno no eixo y. Não, gente. Aqui o que eu estou colocando no eixo y são os valores de y para o cálculo da função trigonométrica. É diferente. Então, ali é o valor do y, não necessariamente do cosseno de um ângulo. Porque a minha função pode ser y igual ao cosseno de x mais 10, mais 20. Então, aquele eixo y é o valor que eu encontro para o resultado ao substituirmos o x na função. Beleza? Sempre. Então, vou ter o 0 grau, o 0 radiano. Tenho ali, professor, o mesmo limite, professor, para valores de cosseno. A função que nós estamos analisando aqui é esta, y, é igual ao cosseno de x. Essa função, como eu coloquei agora há pouco, é o que nós chamamos de função base. A partir dela, a gente consegue achar as outras. Você vai lembrar, quando eu chegar nas atividades, eu digo como é que era a função base. Quem era domínio, quem era imagem, quem era período da minha função base. Professor, olha só. Coloca lá, sentido anti-horário, são esses arcos aqui. Sentido horário, são estes arcos aqui, professor. Então, à direita, nós temos uma volta completa no sentido positivo. À esquerda, nós temos uma volta completa no sentido negativo. A gente vai fazer aquele limite, né, professor, para desenhar o gráfico. O gráfico tem que estar entre o máximo de 1 e o mínimo de menos 1. Aí a gente vai começar fazendo. Vou colocar os valores de x aqui, professor, para achar o y. Então, a gente vai ter, quanto que é o cosseno de 0? É 1, professor. Ó. O primeiro ponto vai ser aqui. Ó. Cosseno de 0 é 1. Quanto que é o cosseno de 90? Cosseno de 90, vou marcar aqui, é 0. Cosseno de 180 graus. Professor, cosseno de 180 é menos 1, professor. É aqui o ponto. Cosseno de 270 é 0. Cosseno de 360, professor, é 1, ó. Tá aqui, professor. Vamos lá, vamos unir os pontos. Vai ficar
Olha só como foi que ficou o gráfico. Deu para você perceber a diferença desse gráfico que eu acabei de fazer, que só esse risco que eu dei agora, essa curva que eu dei aí, ela representa para a gente uma volta no sentido anti-horário. Professor, aqui, só esse desenho aí representa uma volta no sentido horário, no sentido positivo. Professor, a diferença que nós percebemos é que essa daqui, professor, ela saiu do 1 e veio descendo, ó. Ela saiu do 1 e desceu. Professor, e a do seno? Ela saiu do 0 subindo, professor. A seno sobe, cosseno desce. Para essa representação aqui, ó. Para essa representação. Se for função inversa, eu tenho que ter outro cuidado. Se for função inversa, eu tenho que ter outro cuidado. Professor, então vou fazer a mesma coisa no sentido horário aqui, que é o sentido negativo, não é verdade? Vamos lá. Quanto que é o seno de menos 90? 0. Seno de menos 180, professor. Aqui, ó. É menos 1. Seno de menos 270. É 0. Vou marcar em cima do próprio eixo X. Seno de menos 360. Vai ser aqui, professor. Ó, vai dar 1. Só vou unir os pontos também. Professor, vai ficar, ó. Desce, sobe, desce. Olha só, professor. E agora? Dá para perceber, cara, de cara realmente dá para a gente ver diferenças que são claras de função seno para função cosseno ou de função cosseno para função seno, não é verdade? Não dá para perceber? E aí, professor, nessa situação, o que ele pode perguntar para mim? Ele pode perguntar a mesma coisa do seno. Quem é domínio, quem é imagem, quem é período. Igual como nós fizemos agora há pouco, eu quero que vocês entendam que eu posso ter mais de uma volta nessa circunferência trigonométrica. Então, este gráfico aqui, professor, ele poderia, ó, ele poderia continuar, professor. Este gráfico, ele poderia continuar infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda. Então, o que a gente já pode concluir? Que eu tenho infinitos valores para o x. Infinitos valores para o x. Gabriel, o domínio, Gabriel, ele é infinito, Gabriel. É infinito. Tanto para a função seno, quanto para a função cosseno. Domínio, o período aí? Não, o D que você colocou. O D. O período tá certo, Gabriel. O período é 2π mesmo. O período é 2π. Entendeu? Aí quando você classificou lá, função decrescente. Não. Vamos lá. Como é que a gente classifica? Esse tipo de função, ele tem intervalo crescente, ele tem intervalo decrescente, Gabriel. Então, quando você está subindo, eu tenho as duas classificações aí. Eu não digo só assim, olha, aqui a função é crescente, aqui a função é decrescente. Não, ela tem intervalos que são classificados como crescente e elas têm intervalos que são classificados como decrescente. Mas isso aí deixa para a gente falar um pouquinho mais lá na frente. O que eu estou colocando para você é que os valores de x que eu desenhei aí, ó, eu vou até apagar novamente aqui, ó, apagar essa parte verde. Só isso aí que está desenhado, só isso aí, ó, só de vermelho, o gráfico de vermelho, é uma volta só. Por quê? Eu fui do 0 ao 2π, é uma volta. Tá, professor, mas eu posso continuar? Pode. Eu posso continuar, ó. Então, quer dizer que existem mais valores dx, professor. Tem mais valores dx para a direita. Quantos? Infinitos. Eu tenho mais valores dx, professor, para a esquerda. Ah, professor, então o x ele continua infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda. Então, eu já posso afirmar que em qualquer função cosseno, qualquer que seja ela, os valores de x, professor, são infinitos. Porque qualquer valor de x que você pensar, qualquer ângulo, gente, que você pensar, vai ter um seno? Vai. Qualquer ângulo que você pensar, vai ter um valor de seno. Então, professor, o domínio é reais. Esse reais, ele representa o conjunto dos números reais, que é aquele que abraça todos os números que você possa imaginar. Ah, entendi. Então, peraí, professor. Se for função seno ou se for função cosseno, eu não preciso ficar
tentando descobrir domínio. Domínio é sempre reais. Aí eu estava só justificando para vocês por que o domínio é reais. Domínio faz referência a valores de x, professor. E x ele continua infinitamente para os dois lados. Espera aí, professor. Olha só. E a imagem? Cara, igual como nós fizemos na função seno, eu tenho que procurar ponto mais alto, ponto mais baixo. Professor, eu vou pontilhar aqui, ó. Vou pontilhar. Qual foi o ponto mais alto atingido por esta onda, professor? Ponto mais alto foi aqui, professor. 1. Foi o máximo desse gráfico. O ponto mais baixo, professor, foi aqui, ó. Foi aqui no -1. Então, professor, a minha imagem é justamente os valores de y que compreendem este intervalo. Ou seja, a minha imagem são todos os valores do mínimo até o máximo. Ou seja, a minha imagem são os valores de y pertencente aos reais, porque ali nós temos do -1 até 1, nós temos infinitos valores, porque podemos ter valores decimais, valores quebrados. Então, professor, o y, eu escrevo na forma de uma propriedade lá, professor, y pertencente aos reais, tal que o meu y, ele tem que ser valores maiores ou iguais a -1, menores ou iguais a 1. O professor está dando igualzinho a do seno. Tá. Mas o que eu quero colocar para você é que realmente só não muda domínio. Essa imagem, dependendo do gráfico, pode mudar? Pode. Esse aí é aquele gráfico da função padrão que a gente colocou para você. Então, eu posso representar aqui pela propriedade ou eu posso representar pelo colchete. Não foi de 1 a 1, só faz colocar dentro do colchete. Tudo bem? Tá faltando só nós falarmos, professor, do período. Cara, como é que eu faço para achar período? Igual como eu apresentei na função seno. Eu vou procurar, professor, a distância entre duas cristas superiores, ou a distância entre duas cristas inferiores, ou até mesmo, professor, pega um ponto, professor, máximo e um ponto mínimo. Tipo, eu tenho aqui uma crista superior, uma crista inferior. Essa distância aqui, professor, entre uma crista superior e uma crista inferior, representa a metade do período. Ou, pega logo, professor, a distância entre duas cristas superiores, professor. A distância entre duas cristas superiores representa o meu período. Você entendeu, meus amores? Então, professor, como é que eu faço? Espaço final menos o espaço inicial. 2π menos 0, o período desta função também vai ser 2π. Se preocupe não, que se tiver ficado alguma dúvida, a gente já vai adentrar em atividades, tá bom? Já em atividades, e você pode estar perguntando pelo chat, não pode ficar com a dúvida. Beleza? Vou já colocar algumas questões, vou apresentar a representação algébrica para vocês e a gente vai analisar essa parte tanto pelo gráfico quanto pela representação da sua lei de formação. Vamos dar aquela pausa? 2 minutinhos, a gente volta já com mais função seno e cosseno. Até já.